Como vai? Estamos aqui com o professor da Universidade de Brasília, Virgílio Cacheta Reis, que vai conosco fazer uma análise e comentar a foto da promulgação da Constituição de 1988. Uma foto em que Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Constituinte e presidente da Câmara dos Deputados, levanta a Constituição novinha em folha. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pelo convite. Nós vamos então à nossa foto, que é uma foto do jornalista, do fotógrafo brasiliense Lula Marques. Nessa época, então, Ulisses, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ele eleito em 2 de fevereiro de 1987 e também era presidente da Câmara dos Deputados. Professor, em que condições essa Assembleia Constituinte vai encontrar o Brasil? Um Brasil cheio de esperanças e, ao mesmo tempo, com muitos problemas, né? Problemas econômicos, uma inflação alta, problemas políticos, em função, digamos, do presidente não ter sido, de fato, o cabeça da chapa, né? Então isso provocava uma certa angústia. Uma chapa com Tancredo Neves na presidência e José Sarney de vice-presidente. De vice-presidente, que seria um governo de transição, né? E a Assembleia Constituinte, então, referendaria essa transição. Mas, em função, né, do falecimento de Tancredo, então havia uma certa angústia no início se esse processo político todo seria completado, né? Então, quando há finalmente o início dos trabalhos da Assembleia Constituinte e, por fim, a conclusão, então um pequeno ciclo que se fechava e, de novo, né, a esperança ao povo brasileiro de que, em tendo participado mesmo indiretamente, nós teríamos um novo país e, por conseguinte, uma nova sociedade. E qual era a expectativa da população em relação a essa Constituinte, ao que viria desse trabalho, a Constituição que surgiria em 88? É um país mais justo, um país que pudesse resgatar, pelo menos parcialmente, né, a enorme dívida social que havia gerações, né, que ia sendo composta, né? Então, uma Constituição em que a população teve uma participação maior, pôde acompanhar mais, em função já também, né, dos meios de comunicação serem mais amplos, né? Ela pôde escolher, né, os seus representantes. E, então, essa expectativa de que o coroamento desse processo, que se iniciou em 85, passa por 88, seria a realização das eleições presidenciais em 89, em que finalmente um candidato da oposição pudesse ganhar. E não seria o que iria acontecer, né? Professor, estudiosos americanos e ingleses de constituições ao redor do mundo dizem que a Constituição Cidadã, essa que vem então de 1988, é a 10ª do mundo em previsão de direitos. São 79 artigos que tratam de direito. O projeto foi coordenado, esse estudo, por professores da Universidade do Texas e de Chicago e da Universidade Britânica UCL. O senhor entende que ela é realmente uma Constituição excessiva em direitos, garantidora de direitos em excesso? Ela tinha a expectativa de proporcionar a redução da desigualdade social do Brasil, né? Ela seria esse instrumento pelo qual os futuros governantes poderiam, se quisessem, né, reduzir. Mas quantas décadas se passaram e até hoje o Brasil continua sendo, do ponto de vista social, um país injusto, né? Então, se a Constituição teve a intenção de garantir ou recuperar direitos ou apresentar novos direitos, na prática ela não assegurou isso, infelizmente, né? Então, há, de certa forma, um desânimo, né, com o teor dela, e talvez isso ajude a explicar o porquê que ela tenha sido objeto de tantas emendas constitucionais ao longo, né,
dessas décadas, né, de 1988 até, vamos considerar 2022, né, bicentenário, né? Professor, eu vou citar alguns itens que foram estruturados, colocados na Constituição. Por exemplo, nos direitos trabalhistas, a licença maternidade de 120 dias, direito à greve, direito à liberdade sindical, abono de férias, 13º salário para aposentados e diminuição da jornada de trabalho para 44 horas. Seguro-desemprego. O que o senhor teria a comentar a respeito desses direitos, então, que foram trazidos para essa Constituição de 88? Como até então os direitos sociais não eram tratados, digamos, com a devida necessidade, né? E até quando eles eram conquistados, a propaganda era que eles eram concedidos, né? Então, acho que houve um fervor na época, né? Os sindicatos com mais expressão, as universidades, os movimentos populares, né? Desde a década de 70, 80. Né? Então, houve, digamos, essa concertação em prol de que a Carta Magna, que seria o cartão de apresentação da nova democracia brasileira, fosse explícito quanto a esses direitos. Talvez num momento de mais estabilidade democrática, a Constituição não chegasse a ser tão pormenorizada, né? Mas acho que naquele momento houve uma preocupação de que no futuro aquelas forças mais nacionalistas, mais progressistas, não tivessem condições de assegurar por um regramento legal menor, né? Então, o esforço para que ficasse na Constituição, porque seria mais difícil, né, digamos, a eliminação. Mas, ao longo aí dessas 3 décadas e meia, né, nem estar na Constituição foi suficiente para assegurar, principalmente ao segmento de menor renda, os direitos, digamos, desejados, né, ao longo de décadas e décadas. Era a tentativa de uma Constituição social-democrata, vamos dizer assim. Certo. E no campo dos direitos humanos, diversas conquistas foram alcançadas. Liberdade de expressão, criminalização do racismo, igualdade de gênero, estímulo ao trabalho feminino. Os analfabetos passam a ter o direito de votar, eleições diretas, direito da criança e do adolescente. A respeito, a proibição de tortura. Sim. A respeito disso, o que o senhor poderia nos dizer? Onde é que... Quer dizer, a gente vinha de um governo militar que é bastante criticado, né? Sim. E essa Constituição, então, ela é uma abertura para a questão dos direitos humanos. Porque no período ditatorial não se sabia o que acontecia, né? As pessoas podiam ter uma percepção, mas em função da censura, em função, enfim, né, de outros mecanismos, né, de repressão, a população nem sempre teria acesso ao que de fato aconteceria. Por exemplo, tortura em delegacias, por exemplo. Não é? Então, de novo, a preocupação com que a Constituinte fosse, e depois na Constituição, fosse fixada de modo bem explícito, né? Mas depois de 3 décadas e meia, os problemas identificados e cuja solução se via na Constituição, até hoje estão pendentes muitas vezes, né? A violência do Estado contra a sua própria população, muitas vezes, né? A persistência, muitas vezes, de práticas racistas no cotidiano, né? Então, não só a necessidade de fixar na lei, mas a necessidade da educação, de modo que se mude pela lei e também pela conscientização práticas que são consideradas abjetas, né? Práticas que devem ser rejeitadas de todo modo, né? Professor, a Constituição, no formato em que ficou, ela estaria mais adequada ao parlamentarismo? Sim. Né? Houve eu não sei se de modo consciente ou não, né? Uma tentativa de se reforçar o poder legislativo e o poder judiciário. Esse é um processo que, quando há uma mudança de regime, acontece, né? Na época da Revolução Americana, na época da Revolução Francesa, né? Então, houve
houve esse ideal que se materializou. Um poder legislativo mais forte, como hoje nós observamos, e um poder judiciário também mais presente, como nós observamos, né? Mas, como a cada geração, 2 ou 3, a sociedade, de tempos em tempos, avalia, né, se determinados códigos estão de acordo com as suas práticas, né? Principalmente no tocante a direitos, né, e também deveres. E se eles se adequam também às boas práticas internacionais também, né? Haja vista que o Brasil é signatário de um sem número de acordos internacionais, né? Na Organização Internacional do Trabalho, na Unesco, né? Então, também a sociedade brasileira estará atenta para atualizar-se diante dos organismos internacionais. O meio ambiente, que hoje, né, também tem uma presença maior diante, né, de tantos problemas, ainda mais num país continental como o Brasil, né? Então, a Constituição hoje, digamos, provocou uma repartição do poder do Estado maior, né? E a cada legislatura ou a cada geração vai se avaliando, né? Vai se, digamos assim, calibrando, né? De modo que se satisfaça a democracia, né? Professor, relembrando, foram 20 meses de trabalho na Assembleia Nacional Constituinte. Ela se inicia em fevereiro de 87 e a Constituição é promulgada em 5 de outubro de 1988. Foram 9 comissões temáticas a trabalhar esse material todo e 24 subcomissões. Foram acolhidas 122 emendas populares que foram resultados da entrega, da apresentação de 11 mil sugestões populares. Em final de 2022, a Constituição já está na 128ª emenda. São 245 artigos e 70 artigos do ato das disposições transitórias. Até onde vai essa Constituição? A Constituição é perene? É permanente? Ela é nos seus fundamentos, mas como a do Brasil ficou muito pormenorizada, então a sociedade vai ter de conviver com essas tentativas ocasionais de mudança, né? Talvez uma parte dela hoje já não estivesse como norma constitucional, né? Mas que parlamentar, né, gostaria de ser o responsável, muitas vezes, por fazer mudanças que podem desagradar setores amplos da sociedade, né? Então, isso vai sendo feito aos poucos e há, de fato, mas isso também é uma questão do mundo, que não significa que seja positivo nesse aspecto, uma reversão dos direitos sociais conquistados assim de maneira tão difícil pelas gerações precedentes, né? Houve a Primeira Guerra, houve a Segunda, houve a Guerra Fria, né? E quando essas 3 guerras acabam, há um enfraquecimento dos movimentos sociais, né? Os movimentos trabalhistas, alguns outros, né, movimentos, né, ligados a pautas em que era necessária a aceitação de um compartilhamento das riquezas e também, digamos assim, da governança, né, do país. Então, hoje há uma reversão nesse sentido em alguns aspectos, né? Quer dizer, 11 mil, né? 11 mil sugestões apresentadas pela população. Fantástico o entusiasmo popular, né? Será que hoje nós teríamos essa participação? Ou hoje há um certo desânimo diante, digamos, do descumprimento, mesmo parcial, de alguns dos objetivos, né, materializados em direitos fixados na Constituição? Tivemos, então, com o professor Virgílio Cacheta Reis, analisando uma foto em que Ulisses Guimarães, ao lado de Marcelo Cordeiro, que foi deputado federal pelo estado de São Paulo, levanta a Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988. Agradecemos a sua companhia e até um próximo A História da Foto.